Olá, eu sou Cíntia Pimenta e nós estamos na Igreja Batista Atitude da Barra, na 5ª Conferência Atitude Brasil 2020 online. 23 preletores nacionais e internacionais e palavras que vão edificar a sua vida. Fique comigo, você está em casa, você está na Bem Mais TV. Estou aqui com a Zilene Brum, ela é a coordenadora do evento. Tudo bem, Zilene? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma bênção o nosso evento. Deus está falando muito às pessoas que estão em casa. A gente está super feliz com o nosso evento hoje, graças a Deus. Como é que foi esse desafio de o ano passado ser uma conferência presencial, né? E esse ano online, né? Não ter o público todo aqui, mas em compensação tem outros preletores que não poderiam vir, né? Caso fosse presencial. Foi um desafio, né? Porque quando entrou a pandemia a gente tinha uma conferência já agendada presencial. E a gente teve que, em menos de 2 meses, elaborar um formato novo da Conferência Atitude. Um formato que fosse online, totalmente online, mas Deus é fiel, Ele nos capacitou, nós fizemos o nosso melhor e o produto final ficou, você está vendo em casa, ficou muito bom, graças a Deus. Então é aprendizado, superação, né, e Deus no controle sempre. Muito legal. E assim, o tema da igreja, né, no início do ano foi retorno à essência. E é o que está acontecendo agora, né? Nós retomamos, né, uma nova fase agora. A gente escolheu recomeços para o tema da conferência, porque a gente crê que é uma fase de recomeço em todas as áreas da nossa vida. Né, a gente falou muito aqui, os preletores estão falando muito sobre o nosso novo normal, né? A gente mudou a perspectiva de olhar as coisas e a igreja acompanha isso, né? A gente acompanha o tempo que a gente está vivendo, mas a gente crê que é um tempo de reconstrução, é um tempo de recomeços, e você que está em casa, com certeza, através dessa conferência, Deus está recomeçando e restartando várias áreas da sua vida, em nome de Jesus. Esse é o pastor Renato Verney. Ele é gestor da expansão missionária da Igreja Batista Atitude. Pastor, quando eu falo a palavra recomeço, o que vem na cabeça do senhor? Rever conceitos, rever procedimentos, rever estratégias, rever o meu estilo de vida para recomeçar num patamar diferente, com um alvo diferente, com metas talvez diferentes e expansão. Eu penso sempre em expansão. Eu vejo o recomeço como uma oportunidade de crescimento. Como que a tecnologia veio para ajudar na expansão do Evangelho? Esse momento que nós vivemos é um momento ímpar, é um momento que nós estamos nos reinventando em todos os sentidos. Então a igreja que acompanhar esse movimento, ela vai com certeza recomeçar e se reconstruir e se reinventar. E nós temos percebido a expansão do reino de diversas formas, Cíntia. Olha bem, através das redes sociais, o número nosso de seguidores aumentou exponencialmente, dos nossos pastores e de nossa igreja. Através da transmissão de cultos, o evangelho tem chegado a pessoas que antes não chegava. Um link acessa a pessoa. Nossas células têm estado com visitantes online de todo o mundo e nós estamos com probabilidade de começar até igrejas em alguns locais em função desse momento. Ou seja, tudo aquilo que parecia que queria sufocar a igreja, matar a igreja, se nós ficássemos olhando com tristeza e pensando em crise, realmente aconteceria. Mas como nós confiamos no nosso Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, nós enxergamos isso como uma oportunidade e recomeçamos e nos reinventamos para a glória dele mesmo. E o reino está se expandindo para a glória. Muito legal pensar em questão de crise, porque as pessoas, quando vem um problema, vem uma crise, elas tendem a prostrar, né? E a ficar chateadas, olhar para baixo e tal. Só que é o contrário que a gente tem que fazer, porque tudo tem um lado bom, né, pastor? Exatamente. Nós temos que confiar que nosso Deus já nos deu a vitória. E confiando, tomando posse dessa vitória, Ele vai nos dar criatividade. E a crise, você tira o S, vira e crie. Mas eu gosto de pensar em criação com confiança. Confiando que Ele vai nos conduzindo no meio desse novo e nós recomeçamos, nos reinventamos e vamos continuar na expansão e na glória dEle, nas asas do Espírito, né? E hoje a gente tem mais de 22 preletores aqui na
na conferência e do Brasil todo e de fora do país também. E isso por conta da tecnologia, porque provavelmente pessoas que não conseguiriam vir estão presentes aqui, né? Fala um pouco mais desse pessoal que está participando. Olha, além de falar do pessoal, vou falar também o seguinte, olha, custo zero. Quando você acessaria, eles teriam que ter um custo, porque eles teriam passagem aérea, hospedagem, transporte, todo um custo envolvido nessa logística. Assim, eles estão falando lá de onde eles estão e nós estamos usufruindo da essência do Evangelho. Pessoas que têm relevância internacional, pessoas de relevância nacional, pastores que têm feito diferença no reino com grandes igrejas, com grandes ministérios. Palavras de 20 minutos, curtinhas, mas assim o sumo, aquela parte importante, significativa, que vai fazer a diferença para a sua vida. Estou aqui com a pastora Nádia e vim perguntar para ela o que vem à sua cabeça quando a gente fala em recomeços. Olha, eu acredito que o que mais me chama a atenção nessa palavra foi exatamente o dia que eu encontrei Jesus na minha vida. Foi um recomeço tão lindo que até hoje perdura. A cada dia eu recomeço amando o meu Senhor. A cada dia eu quero amá-lo mais e mais. E fazer com que todas as pessoas vejam esse Jesus que nos salvou. E só com Ele podemos recomeçar tudo de uma maneira linda. É isso que vem ao meu coração. Que bonita, já estamos borrando a maquiagem, gente, logo de manhã. E assim, e as pessoas que estão precisando dar esse start, sabe? O que a senhora fala para elas fazerem? Porque é difícil quando você está numa situação, em várias áreas da sua vida que você não conseguiu, sabe, ainda entrar no caminho, né? Então, qual é a primeira atitude que a gente tem que tomar? Crer que Deus, Ele te ama incondicionalmente. Ele quer somente uma coisa sua, o seu coração. Eu sou muito emocionada por estar aqui na igreja, porque fazia 90 dias que eu não estava aqui com a igreja. Por isso que desde o primeiro momento dessa conferência, eu tenho sentido que Deus está aqui e quer falar com você. Quer falar com todas as pessoas que ainda não o conhecem verdadeiramente. Jesus está voltando e se você não recomeçar algo novo na sua vida com Ele, você vai perder a chance de viver a eternidade com o nosso Deus maravilhoso, que te ama, que me ama, que ama todas as criaturas que Ele fez, mas Ele quer você como filho. Para uma pessoa que está iniciando a leitura da Bíblia agora, por onde que ela começa? Quando eu aceitei Jesus, eu ganhei um livrinho chamado Pão Diário, um alimento diário. Mas ali me dizia assim, leia o Evangelho de João. E eu li o Evangelho de João. Na segunda vez que eu li o Evangelho de João, Deus falou comigo audível. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E até hoje eu tenho falado, Senhor, o Senhor me disse que eu podia pedir, então eu tenho pedido. Peço que a minha família esteja junto, peço que a minha igreja esteja junto, para que nós possamos reinar eternamente junto com Jesus. Pessoal, estou aqui com o Felipe Braz, nosso pastor surfista, responsável pela igreja de Guaratiba. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Benção demais estar aqui. Que bom. E o pastor ele já apresentou o programa da Bem Mais TV, tá? Oceano é Vida. Arrasou lá, né? Falando sobre a preservação dos mares e oceanos, né? Pô, foi muito bom. Aprendi bastante coisa. O pessoal foi, transformador. Eu gostei muito de participar desse programa. Foi benção demais. Que bom. Então, pastor, me fala um pouco sobre a questão da tecnologia, né? Como que a tecnologia tem sido usada para a expansão do evangelho? Hoje a gente tem visto bastante em relação às próprias mídias, né? O pessoal tem feito lives e a gente tem acompanhado até pela visão da nossa igreja como tem participado em relação
as células, a maneira que tem sido feita, tem usado alguns programas para o pessoal participar. Então, assim, eu vejo que muita gente que não tinha acesso, com a questão da própria pandemia, algumas casas se abriram. Então, a gente teve acesso através das mídias, das lives, o pessoal compartilhando. E eu vejo que muita gente teve a oportunidade de receber na sua própria casa a igreja, né? Infelizmente, muitos dependiam de ir até a igreja e com esses novos tempos a igreja foram até eles, entendeu? Então, achei que isso foi um divisor de águas, né, pra gente. Sim, e nesse momento fala-se muito sobre ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas por terem que ficar em casa e com muito medo, né, dessa coisa da pandemia e tal. E a gente tem uma juventude que, além de ser ansiosa pelo excesso de uso da tecnologia, teve também essa questão da pandemia e intensificou mais ainda isso, né? Então, o que é uma mensagem para a juventude aí a respeito dessa questão de como lidar com a sua ansiosidade? O próprio telefone, ele atrapalha bastante, né? Porque pela quantidade de cores que a tela emite, isso estimula muito o cérebro, então dependendo da quantidade de uso, pode acabar agravando a ansiedade ou insônia e por aí vai. Eu vejo que a gente filtrando o conteúdo que a gente absorve, colocando coisas que de fato vão gerar frutos em nossas vidas, isso faz com que a gente tire algumas barreiras, alguns problemas, alguns lixos que nos atrapalham de avançar. A internet a gente tem de tudo, desde coisa boa, coisa que vai nos causar ruína. Então a gente tem que fazer de fato uma seleção do que a gente vai consumir, do que a gente vai assistir. Porque dependendo do conteúdo, você perdeu um tempo, não assistiu nada que fosse te trazer algo que fosse somar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas, como eu falei, você pode ter grandes ferramentas que vão te aprofundar na palavra e no evangelho. E para um jovem que está meio assim, com a cabeça meio quente, meio perdido e precisa de um recomeço na vida dele, qual que é a primeira atitude que ele tem que tomar? Pedir ajuda não é humilhante. Humilhante é a gente permanecer no fundo do poço. Então, a gente tem que reconhecer as nossas dores, as nossas fraquezas e procurar pessoas que de fato querem nos ajudar. Não é falar para qualquer pessoa, para todo mundo. A gente olhar e ver se aquela pessoa ela tem algum tipo de exemplo, se ela dá um bom exemplo, se ela dá um bom testemunho. E a gente pode procurar ela e falar, olha, estou passando por um momento assim, o que você me indica? Para ler, para assistir, dar uma direção, porque infelizmente as pessoas elas tendem cada vez mais a mergulharem na depressão, no problema que tem enfrentado e ficam às vezes com vergonha de compartilhar, de falar com outra pessoa, de como vão receber, como vão aceitar. E de fato todos nós vamos ter problemas, cada um tem o seu nível, o seu tipo de problema. Isso não faz com que a pessoa seja melhor ou pior, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que procurar por uma ajuda, por um aconselhamento, por uma palavra que venha trazer uma diferença. Às vezes até uma palavra de confronto, mas um confronto em amor. Não é uma palavra, você não presta, não. É uma palavra, cara, no Senhor tudo é possível. Em Deus você pode ser transformado. Ele pode trazer uma mudança de vida, de comportamento. Então eu vejo que se a pessoa se abrir e ela der oportunidade tanto para o Espírito Santo como alguém que possa ser um instrumento de Deus para ser tratado, os resultados passam a vir. Ela passa a viver essa transformação, entende? Estou aqui com o pastor Claudir, ele vai contar para a gente como é que o pessoal está se reunindo aí para assistir a conferência. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus a conferência está uma bênção, palavras abençoadas. Os pastores das igrejas filhas aqui do Rio de Janeiro estão todos aqui, estão no cantinho aqui assistindo, estamos vibrando com cada palavra. E uma coisa linda é que o Brasil inteiro, né, estamos aproximadamente 6 a 7 mil pessoas participando conosco. Tem uma igreja lá em Cuiabá, a igreja Voz da Verdade. Eles se reuniram dentro do templo e estão passando simultaneamente através lá da multimídia deles a conferência. Então, o Brasil inteiro está sendo impactado com a conferência Atitude Recomeço. E a palavra recomeço, quando fala essa palavra, a primeira coisa que vem na sua cabeça? É o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo em nome de Jesus de algo que atingiu o mundo inteiro. E agora é a hora, Cíntia, de recomeçarmos, de fazer com que tudo aquilo que estávamos fazendo no passado seja renovado para quando acabar essa pandemia, a gente possa voar cada vez mais alto os sonhos de Deus para essa nação.
Amém. E assim, Deus nos floresce através das provações, né? Dos problemas que a gente enfrenta. Como é que funciona isso? Então, exatamente, são nesses momentos que a gente consegue entender a identidade que temos e que somos em Deus. Saber que Ele faz tudo, que nada está fora do controle dele. São nesses exatos momentos que lembramos da força que Ele nos dá para atingir lugares inimagináveis através do poder de Deus que às vezes esquecemos. Mas são nesses momentos de dificuldade, nos tempos ruins, dias maus, que nós recebemos essa força que vem do Espírito Santo para alçar voos ainda maiores. É isso aí. E você, pessoal, está passando por um momento difícil aí, lembra sempre disso. Sempre o primeiro passo, orar, ler a palavra, né, pastor? Estar em comunhão plenamente com Deus e com a igreja local, porque são nesses lugares, né, que nós conseguimos a força que vem do céu sobre as nossas vidas. Pessoal, agora vamos mostrar para vocês a estrutura que foi montada aqui para essa conferência. Tá demais! Tô aqui com os pastores da juventude, gente. Mari Machado e Tiago Gomes. Quero saber de vocês, gente, a questão da tecnologia para a expansão do evangelho, né? E como que os jovens, vocês trabalham com jovens, vocês têm sentido que os jovens estão usando isso de uma forma positiva ou não? Bom, é um perigo, né, gente? Mas eu acredito que a igreja começou a olhar a tecnologia com tanto medo, que a gente acabou se afastando dela. Quando, na verdade, ela tá na vida do adolescente, no meu caso, né? Na vida dos jovens. Então, realmente, ela é uma arma excepcional para a expansão do reino. A gente consegue alcançar milhões de pessoas, quando antes a gente alcançava 10, 20. Mas a gente precisa sempre agir com muita cautela. Até porque existe muita responsabilidade de se pregar Jesus para todo mundo. A gente não pode falar qualquer coisa e tal. Mas eu acredito muito que, junto à tecnologia, tá assim, o poder do alto com criatividade. Conheço muitas pessoas que têm poder aquisitivo para ter uma boa tecnologia, mas não têm unção e criatividade para chegar às outras pessoas. Nós nem queremos alcançar só por influência. Nós queremos alcançar com o poder da palavra que salva, que transforma e que liberta. Então, exatamente, se a tecnologia ela está para isso, para salvar, libertar, curar, então, com certeza, o ganho vai ser surreal. A gente estava escutando agora do Lucinho, né? O Lucinho falou um negócio que impactou bastante, que ele falou que sobre a pesca, né? Quando os discípulos estavam ali no barco e a pesca foi pequena, né? E de repente, Jesus chegou e realmente houve uma grande pesca, né? Eu acho que nesse tempo, antes da pandemia, a gente estava no nosso mundinho ali, pescando algo pouco, sabe? E a gente estava usando algo que Deus nos deu. Porque a tecnologia foi algo que Deus nos deu também. Então eu acredito muito nesse novo tempo. Um tempo de reaprender, um tempo de realmente usar o que está nas nossas mãos. Eu falo muito por mim, porque nesse tempo, né, eu tava falando com a Mari, nesse tempo a gente precisou ser tudo, diretor de programa, a gente precisou ser apresentador, a gente precisou ser, e ainda continuar sendo pastor. Então, entender, eu acho que além do conhecimento bíblico, o conhecimento espiritual da coisa e tal, eu acho que a gente precisa também aprender a se movimentar nessa tecnologia, sabe? Porque ela, ao mesmo tempo que a Mari falou, que ela pode ser algo que vai te ajudar, ela pode ser também um grande perigo. Então, nesse tempo, a gente teve que se forçar a mergulhar nesse tempo e glória a Deus por isso, sabe? Hoje a gente tem uma geração muito que só assiste, né? Elas são gerações movidas por tema de notícia, né? Elas são... uma geração movida por isso, por título da notícia. Ela não vai a fundo, ela não pesquisa, ela não estuda, aí elas reproduzem um monte de coisas aleatórias e não são firmes ali, né? Então, assim, dá aí uma chamada nessa juventude, né? Manda uma mensagem aí poderosa para poder tocar o coração desse povo. Com certeza. A gente fala de avivamento e a gente fala sobre toda a carne.
E nós acreditamos que esse sobre toda a carne é a partir do Espírito Santo de Deus. E com certeza a tecnologia pode levar isso, sabe? A tecnologia pode levar a todo aquele que não conhece o Senhor conhecer a Deus. Mas isso precisa mover o nosso caráter. Foi o que você falou. Enquanto eu só assisto uma mensagem de 10 minutinhos, enquanto eu só assisto um louvor, hoje em dia nem 40 minutos a pessoa quer assistir mais uma mensagem, né? A pessoa quer 3 minutos ali do Instagram, já está suficiente para mim, eu já absorvi tudo que eu precisava. Quando, na verdade, Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Ninguém faz casamento com 3 minutos de conversa por dia. Casamento é vida na vida, todo dia, compartilhando o dormir e o acordar. Por que na vida com Deus a gente quer fazer diferente? A gente quer como uma cápsula, né? Um remédio que a gente toma. Não é. Então, assim, o avivamento só vai chegar quando a gente entender que é relacionamento diário com o Senhor. E é o que a gente acabou de ouvir hoje também. São sementes, sabe? Não adianta você querer absorver uma grande árvore de conhecimento de Deus se você não consegue nem semear diariamente um relacionamento com Ele. Isso é muito sério. Meu maior medo hoje é levantar uma geração que só come miojo. Uma geração que está pobre por dentro, uma geração que não aguenta nenhuma pressão. Na primeira pressão já questiona: por que Deus? Quem é Deus? Porque ela não come arroz com feijão, ela come miojo que se faz em 3 minutos. Então, que a gente possa estar realmente ativo e com fome do Senhor para se alimentar diariamente com conteúdo sólido e não só aquela sopinha que a gente observa, né? Antigamente a gente falava assim, as gerações, quando a gente falava sobre gerações, a gente falava assim de 10 anos, né, 15 anos, e hoje as gerações estão encurtando mesmo, sabe? O que você faz hoje vai repercutir daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. E não, sinceramente, eu acho, e cada vez mais afirma que a gente tem conversado ao longo do tempo, né? Que você não é o futuro da igreja, você é o presente também, né? E você precisa fazer algo hoje, agora. Usar tudo que você tem, tudo que você pode oferecer, claro, com muito conteúdo, com muito estudo. A gente também está vivendo uma era do fake news, né? Como você falou, né? A manchete diz muita coisa, né? E a gente não quer ir mais profundo. Cara, é muito importante você admirar um pregador, admirar um pastor, escutar um sermão, mas é mais importante você ir para a base, que é a palavra de Deus, sabe? Estudar de verdade para você ter o que falar. Uma vez eu escutei o seguinte, que ninguém segue uma outra pessoa que não sabe para onde está indo. Então a gente precisa saber para onde a gente está indo. E como a gente vai saber? Através de uma busca incessante, de buscar, de entender e não viver de mensagens, de conteúdos isolados. Claro, a internet ajuda muito, pregações ajudam muito, conteúdos diversos ajudam muito, mas a partir do momento que a gente tiver uma busca incessante por Deus, sabe, na palavra de Deus, eu acredito sim, que a gente vai não só viver, como a gente também vai ensinar. Então, se você hoje tá me vendo, tá, com certeza tava vendo a gente aqui, se eu pudesse te dar um conselho, cara, sai das plataformas digitais por um tempo e vai para a palavra de Deus, vai para o seu secreto, que ali sim vai te dar conteúdo para você usar a plataforma da melhor maneira possível. Oi, gente, eu tô aqui com a pastora Wilze Adorno, que ela é responsável pelo Ministério Kids daqui da IBA. Muito legal estar contigo, pastora. Amém, prazer é meu estar aqui compartilhando com você nesse tempo durante a nossa conferência. E aí, o que tá achando da conferência nesse formato online? Olha, é incrível, porque nós estamos tendo a oportunidade de levar a mesma mensagem que todos os anos nós levamos, né? Aquela palavra de incentivo para os líderes, de motivação, uma palavra de fé, uma palavra de Deus para a liderança de todo o Brasil. E agora, pessoas de muito longe, até fora do país, estão podendo acompanhar com a gente. Pessoas que talvez não poderiam estar presencialmente, estão podendo acompanhar toda a conferência e receber de Deus, receber essas palavras abençoadíssimas de pessoas tops, de muita gente de alto nível, né? E a gente está tendo essa oportunidade de receber essa palavra. Está sendo algo novo, inédito, mas está sendo um prazer participar dessa conferência, está sendo uma bênção, enriquecedor. E o tema da conferência desse ano é recomeços, né? E assim, todo recomeço vem após de uma crise, né? De uma percepção de algo que você precisa melhorar. E qual que é a primeira atitude que as pessoas têm que ter quando elas caem em si desse momento de, nossa, parei, agora eu preciso mudar? Qual que é a primeira coisa que elas têm que fazer?
Eu creio que é orar, pedir direção de Deus. Porque nós podemos, muitas vezes, recomeçar errado, não é mesmo? Talvez o mesmo erro que foi cometido lá atrás, para que houvesse essa destruição, né? Alguma coisa tivesse acabado, muita gente pode começar errado de novo. Então nós precisamos orar e pedir direção de Deus para que a gente possa começar da maneira certa. Começar algo novo de verdade, não no mesmo erro, não no mesmo formato, né? Não cometendo as mesmas falhas, mas a gente precisa pedir direção de Deus, falar: Senhor, o que é que eu errei, onde eu errei, o que eu preciso melhorar, e ouvir do Senhor para começar, para recomeçar, né? Da maneira certa, recomeçar melhor ainda, consertando as áreas que precisam ser consertadas, melhorando tudo aquilo que precisa ser melhorado. E aos pais que precisam lidar com os filhos nesse momento de crise, né? Que tipo de emoção que a gente deve passar para a criança, para incentivá-la a passar por essa coisa da crise, né, da dificuldade do problema, sem que ela fique amedrontada? Nós não podemos fazer de conta que nossos filhos vivem no mundo, no país da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Não é bem assim, né? Nós enfrentamos dificuldades e no mundo nós teremos aflições. E, de fato, os nossos filhos, eles vão saber disso. Mas nós não podemos ser aqueles também que amedrontam, que mostra para os filhos que nós vivemos no inferno também. Não é bem assim. Então, nós precisamos realmente encontrar um equilíbrio. Eu creio que, nesse momento, uma das principais atitudes que nós precisamos ter é a fé. É a confiança. E quando nós passamos isso para as crianças, a fé, a confiança de que esse momento vai passar, de que Deus está cuidando de nós, apesar desse momento difícil, essa fé, essa confiança em Deus como um pai que cuida de nós, que trabalha a nosso favor, que quer o nosso bem. Quando nós passamos isso para as crianças, elas vão saber que em toda a sua vida, em vários momentos, situações difíceis que elas passarão pelo resto de suas vidas, não é mesmo? Nossos filhos, eles vão passar por momentos difíceis, mas durante esses momentos difíceis, eles saberão que eles não estão sozinhos, que eles podem confiar que o nosso Pai que está no céu, Ele é bom e Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então, nós devemos passar para os nossos filhos a confiança nesse Deus que é bom o tempo todo, que cuida de nós. Pastora, e uma dica para os pais que precisam estreitar os seus relacionamentos com os filhos, né? Tem muitos pais que viviam trabalhando e nesse momento de crise, de pandemia, tiveram que ficar em casa e tiveram que rever a maneira como lidam com os seus filhos, né? Então, assim, um pai que percebeu isso, que está querendo voltar a se aproximar, o que ele deve fazer primeiro? Olha, é engraçado isso que você falou, porque realmente durante esse momento, muitos pais, eu até escutei isso de uma mãe, eu não conhecia minha filha, eu não sabia que a minha filha era assim, eu não conhecia várias atitudes dela, e só agora durante a pandemia que eu fui e falei: uau, minha filha é assim. E ela começou a perceber várias falhas na educação que ela estava dando para a filha dela, ela começou a perceber várias falhas no relacionamento. Eu acho que nesse momento, um dos aspectos principais é o relacionamento, é nós estreitarmos o vínculo, amando, tendo tempo de qualidade. Porque não é só o fato de nós estarmos juntos com os nossos filhos o tempo todo. Não é só o fato da gente ter tempo com os nossos filhos, mas ter um tempo de qualidade. Porque nós podemos estar com eles em casa o tempo todo, mas o tempo todo sem paciência, o tempo todo, às vezes, nas telas, né, nos eletrônicos. E assim a gente não vai aproveitar os benefícios que esse tempo vai trazer para nós. Então nós precisamos, durante esse tempo, ter um tempo de qualidade. Durante esse momento de quarentena, ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, de falar, de olhar olho no olho, de passar para eles os valores que são inegociáveis para a vida toda e aproveitar esse momento para a gente ter vida na vida, sabe? Ter uma troca de experiências, troca de coração, daquilo que está no seu coração para o coração do seu filho e criar vínculos que vão durar para o resto da vida. Estou com o pastor Felipe Rangel da IBA de Caxias. Ele vai contar aqui pra gente sobre o evento, o que ele está achando, os preletores que ele já assistiu. Tem sido um tempo maravilhoso estar aqui na nossa conferência Atitude, com esse tema maravilhoso, recomeços. A gente tem vivido um tempo sem igual e Deus está restaurando a unidade dessa igreja para viver um novo propósito na presença do Senhor. Então está sendo imperdível, está sendo maravilhoso. É só fera aqui, não é isso? Só fera do Senhor, só gente boa. E a gente está num tempo de crise, né? Porque veio toda essa problemática de pandemia, tal, afastamento das pessoas. E como que a gente trabalha essa questão da crise? Porque não dá para ficar triste, né? Tem uma coisa maior que Deus propõe para a gente nesses momentos. A gente normalmente entende crise como sendo um tempo de depressão, de derrota, de angústia. Mas nós podemos entender a crise de uma outra perspectiva, né? A própria palavra crisis, que ela vem do grego, ela indica no original um momento de decisão, uma oportunidade que você tem
de fazer algo novo, de fazer algo criativo, de restabelecer novas metas, de viver os planos e os propósitos de Deus na sua vida. É como se fosse o momento em que a prata ela é refinada no fogo e as impurezas elas são tiradas. Então esse é um momento de oportunidades, um momento em que Deus está nos dando o privilégio de reavaliarmos as nossas posições. Então lá nós em Caxias temos vivido um tempo muito precioso na presença do Senhor. Tem sido um tempo de muitos desafios, né? São pessoas que têm vivido com familiares que têm ficado enfermos, alguns enlutados, mas tem sido um momento do Senhor purificar a sua igreja, sabe? Eu tenho visto isso, um momento de unidade e um momento novo. O novo do Senhor chegou e eu creio que esse momento de crise está nos dando essa oportunidade para a honra e glória do Senhor. Amém. Isso é muito legal, né? Faz com que as pessoas revejam o seu interior, a sua essência e a ideia do retorne à essência, né? É isso aí, retorno à essência, né? Eu sinto que nós estamos vivendo a possibilidade de sermos de novo a igreja primitiva que o Senhor projetou e sonhou. E esses dias eu estava até falando lá na nossa igreja, estava pregando justamente sobre esse tema, que é o tema do ano da nossa igreja, o retorno à essência. Mostrando como o Senhor usou o pastor Josué de maneira tão profética. Nós não sabíamos que seria justamente nesse tempo de crise, nesse tempo de tantas mudanças, que o Senhor estaria nos convidando a viver a simplicidade do Evangelho, e essa simplicidade junta iria promover o extraordinário do Senhor, que é o que a gente está vendo, muitas conversões, muitas pessoas se quebrantando, se arrependendo, e eu creio, querido, que Deus está mandando um avivamento para a nossa terra e Deus está podando a sua igreja para que isso aconteça. E uma dica para aquela pessoa que precisa recomeçar. Tem muitas áreas na nossa vida, né? Que a gente precisa sempre estar se empenhando, se dedicando, olhando para frente, né? Tendo aquela motivação. Então, dá uma dica de uma coisa que a pessoa pode começar a fazer hoje para que ela consiga ativar essa motivação dentro dela? Olha, nada melhor do que buscar a presença do Senhor. Eu sou pastor, então não teria por onde dar essa dica se não for por meio do quarto secreto, né? Esse é o tempo de nós não apenas buscarmos ao Senhor de uma forma litúrgica, religiosa. Esse é o momento de nós reconfigurarmos a nossa vida, se encontrando com o Senhor no nosso quarto secreto, no nosso tempo de oração, na nossa busca com o Senhor. Ali o Senhor vai nos dar direção, uma direção precisa para a gente mudar os rumos da nossa vida profissional, para a gente mudar os rumos daquilo que tem sido colocado de maneira errada na nossa família. Então, o quarto secreto, seu tempo a sós com Deus, vai ser determinante para Deus te dar uma direção. Às vezes você está fazendo uma direção errada, tendo tanto trabalho na sua vida, como a gente diz, dando murro em ponta de faca, e o Senhor pode, com uma única palavra, mudar a direção da sua vida. Pense nisso. Você pode hoje buscar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, e por meio da sua vida espiritual, Ele vai reconfigurar todas as áreas da sua vida, inclusive sua vida profissional, que eu sei que muitos estão vivendo um tempo de dificuldade, sua vida familiar. Deus pode trazer cura para a sua saúde, e são pérolas preciosas que Deus tem para a gente nesse tempo de deserto, mas quando a gente busca a presença dEle. Isso aí, pastor. Obrigada, tá? E aí, pessoal de Caxias, ó, fica aí ligadinho na Bem Mais TV, que tem muita coisa legal. Beijão pra vocês. Logo mais eu vou aí visitar vocês aí. Estou aqui com o pastor Josué Valando Júnior e ele vai dar um resumão pra gente da conferência 2020. Bem, gente, eu estou bem emocionado, muito grato a Deus, porque quando a gente idealizou esse formato de conferência, né, formato TED Talks, curtas palavras e densas palavras, pegando especialistas sobre cada assunto, a gente achou que ia ser uma grande coisa, mas a gente não podia imaginar o que acabaria sendo. Foram 23 preletores, cada um falando sobre uma área que domina. E a gente falou de finanças, a gente falou de liderança, a gente falou de família, a gente falou de honra, a gente falou sobre cidadania, a gente falou sobre profetismo, a gente falou sobre
tantos campos do saber humano, tantos campos da vivência cristã, que realmente se tornou uma pós-graduação. O que a gente teve de conteúdo aqui hoje foi muito forte. E os cantores, que unção desses cantores, preparando, né, o ambiente entre algumas palavras e outras. Então, a gente já atingiu, no primeiro momento, 101 mil pessoas com a nossa conferência. 101 mil, vou te falar uma coisa, é muita coisa, é incrível. E agora vai ficar ali na plataforma, quantas pessoas que vão assistir isso ainda? Porque quem foi impactado vai estar falando para os outros. Então eu acredito muito que essa conferência foi determinante para novos rumos da nossa igreja, novos rumos para o Brasil. E o mais bonito, sabe o que é, Cíntia? É que um monte de gente estava em suas igrejas, com seus pastores, ligaram lá na televisão a conferência e ficaram assistindo juntos, formato de conferência como se estivessem aqui. E entre uma coisa e outra eles debatiam e lanchavam juntos, comiam juntos. Ser de alguma maneira um instrumento para isso acontecer na vida de igrejas pelo Brasil afora, como agradecer a Deus isso? Então a minha oração é que a gente realmente tenha um caráter de profetismo, de mudança de vida, de pregação do Evangelho, como o Evangelho não relativizando, porque quem está falando mentira, quem está falando que o hedonismo resolve, que o materialismo resolve, que sexo é fazer com todo mundo mesmo, está falando escancarado. Quem acha que droga é melhor legalizar mesmo, está falando escancarado. Quem acha que aborto é uma boa, está falando escancarado. Quem acha que legalizar a prostituição é bonito, que a mulher agora vai ter carteira assinada para ser humilhada, está falando escancarado. Quem está apoiando o corrupto está falando escancarado. Então por que quem fala da palavra de Deus? A única coisa que pode mudar a vida do homem, palavra de Deus, porque a gente não se muda, a gente é muito imperfeito para isso, a gente precisa de uma força maior para certas coisas. Coisa fácil a gente muda, mas as essências pecaminosas da gente, a gente só consegue mudar pela ação de Deus. E Deus está fazendo uma grande obra no Brasil. Eu estou muito esperançoso, muito feliz, e isso é só o começo. Conferência Atitude Brasil 2021 vai ser presencial ou online? Uma boa pergunta, eu respondo em breve. Palavras edificantes, momentos extraordinários, tudo aí para vocês conferirem na Bem Mais TV. Pastor, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, da sua igreja. Tenho muita satisfação em participar de tudo isso, viu? Amém. Muito obrigado por mais uma entrevista tão gentil que a Bem Mais TV nos permite participar. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. E você que está assistindo a Bem Mais TV, você está numa TV que tem cidadania, que tem princípios judaico-cristãos, que respeita a criança. Sai daí não, o negócio é Bem Mais TV, vamos junto. Isso aí, pessoal. Essa foi a 5ª Conferência Atitude Brasil 2020 online. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima. Beijo!